Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Pedro Tobias e neste Fora de Quadro de número 11 vamos complementar o nosso podcast sobre o cineasta senegalês Djibril Diop Mambéty, falando sobre Hienas, de 1992, um de seus filmes mais conhecidos. O nosso podcast sobre o cineasta, publicado em agosto de 2018, está linkado na descrição desse programa. Para falar sobre esse filme que até então estava inacessível, pelo menos pra gente, eu tô aqui com o Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo bem? Opa, beleza, Pedro, beleza? E aí, pessoal? Eu tô feliz demais, porque 2 anos depois, quase 2 anos depois, a gente conseguiu finalmente assistir essa obra, e a gente gostou tanto que acho que a gente resolveu abrir esse espaço aqui, que acho que é a primeira vez que a gente faz isso, revisita a obra de um diretor que a gente comentou já no programa, mas é com uma boa causa. E galera que não viu ainda esse filme, corre atrás, acho que agora já tá um pouquinho mais fácil de encontrar, porque é uma obra assim que vale a pena a discussão. Com certeza. Inclusive já fica a dica para os nossos ouvintes, se de repente tem algum diretor que a gente já falou aqui no programa, mas que deixou algum filme passar, ou que de repente merece ter algum filme mais abordado, enfim, comentado um pouquinho pela gente aqui no Fora de Quadro, de uma forma mais resumida, obviamente, de repente manda uma DM pra gente no Twitter, no Instagram, manda uma mensagem, enfim, fala com a gente no Facebook, pra gente ter também esse feedback e saber como que vocês estão sentindo também os nossos programas. Mas, bora lá falar sobre Hienas. Uma mulher do Senegal volta à sua aldeia natal depois de viver exilada. Lá, enfrenta o homem que a engravidou 30 anos antes. E aí eu queria começar te perguntando, Fernando, como que você acha que esse filme se relaciona com o Tok-Boki, que é a viagem da hiena? Porque ele seria uma espécie de continuação, apesar de ter um tema bem diferente, e ele ir por caminhos também que não o aproximam tanto do Viagem da Hiena. Eu acho que nem só tematicamente, eu acho que até estruturalmente e até esteticamente, eu acho que é um filme muito diferente do Mambéty. É um filme que ele tem uma decupagem bem mais clássica. Eu acho que até tem uma entrevista do Mambéty que ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala que ele quis deixar o filme um pouco mais acessível. Lembrando que esse filme ele é uma adaptação de um romance. É sueco ou é suíço? É suíço, é do Remate, que inclusive o filme é uma homenagem a ele também, que tinha morrido 2 anos antes. Isso. Então ele vem de uma obra que é europeia, então ele traz para o Senegal e adapta essa obra, Então ele, apesar da estética ser uma estética mais convencional, assim, mais padrãozinho europeu, mas ele adapta para as realidades do Senegal. E ali ele consegue fazer uma rima meio que no subtexto assim, com o Tok-Boki, porque Tok-Boki é aquela coisa, são aqueles jovens que almejam sair do país, ou seja, eles almejam algo externo para trazer um conforto, em busca de consumo, de uma estrutura melhor, de uma questão até econômica melhor, então eles buscam em outro país. E aqui é meio que o contrário, mesmo, é algo que meio que algo externo que chega naquela localidade, naquela cidadezinha ali de Colombane, e ali esse progresso, essa nova economia trazida para a cidade pequena, para eles conseguirem ali ter uma certa evolução, ter um certo progresso. Então acho que a rima vem muito disso, apesar das diferenças na estrutura, mas na semelhança nesse subtexto, na questão econômica do Tok-Boki quanto agora do Hienas. E é curioso que no Tok-Boki ele coloca um agente externo, que é o bilhete da loteria, etc. E aqui ele faz um agente interno, ou seja, de dentro daquela região, que é a Linguère, ser um agente externo, porque ela sai e retorna, trazendo essas riquezas, enfim, essa modernidade, e que eu não consigo deixar de enxergar como também uma espécie de fábula, de mito, para falar um pouquinho sobre o período de colonização e sobre esse processo de, entre 1 milhão de aspas, descoberta do continente africano pelos europeus, e que eu não consigo de fato elaborar sobre isso, mas é uma coisa que eu sinto que está o tempo todo ali, sabe? O tempo todo, quando eles estão comentando a presença dela e de como o dinheiro que ela traz, o progresso que ela traz vai ser muito importante para o futuro,
ao passo de que, em contrapartida, ela pede que eles sujem as mãos de sangue, é algo que eu não posso deixar de associar a isso. Assim, eu não sei se para você isso faz algum sentido também. Totalmente. É uma questão que eu acho até conversa muito com uma questão de uma instituição bancária que cede crédito, e a gente imagina que isso seja legal, um grande banco está cedendo crédito para a gente poder se estruturar aqui, quando na verdade esse banco está apenas lucrando com aquilo e vai te cobrar juros depois, e vai te botar contra a parede, te botar a faca no pescoço de qualquer jeito. Então, eu acho que tem muito disso também. Tanto que a Linguer, em momento algum, ela cede dinheiro para ninguém. Ela cede crédito. E para mim fica muito claro isso. As pessoas elas saem comprando, que aí também tem uma crítica à questão do consumismo, porque não adianta nada você ter um país que se baseia ali no consumismo, no consumir a crédito, mas não tem uma estrutura para manter um emprego, para manter uma renda. Então acho que vem muito disso. Ela chega naquela cidade, ela oferece ali a ajuda financeira em troca de algo absurdo, assim, algo desumano, totalmente abjeto. Só que também, em momento algum, ela dá o dinheiro em mãos, é um crédito, e as pessoas começam a gastar. E ali o Mambete ele faz uma coisa que eu acho interessante, que ele transforma esse consumismo, essa cultura do consumo, em algo totalmente vazio e tolo, assim. Você vê aquelas pessoas, aqueles sapatos amarelos, ostentando aquele sapato amarelo, que não significa nada, e aqueles eletrodomésticos também que ali não significa muita coisa. Então ele vai jogando essas sutilezas, assim, esses detalhezinhos, para construir toda uma estrutura de um problema que é muito maior do que aquilo que se apresenta apenas, né? Não é um problema só daquela população que está passando por aquela dificuldade, mas até a forma como esse país ou essa cidadezinha ela é, entre aspas, ajudado, né? Entre aspas, ela ganha uma certa independência financeira, só que na verdade ela continua sob as influências desses grandes bancos, né? Tanto que tem um momento que ela fala que ela é tão rica quanto um banco mundial, né? Se colocando aí no lugar desse grande financiamento, desse grande financiador, desse grande banco que vai financiar aquele desenvolvimento. E você falou sobre essa questão da fábula, até de uma questão de trazer essa referência de animais, que está no título, né, hienas, e tem um texto do próprio Mambete que ele fala um pouquinho sobre esse título, que ele fala que, por exemplo, a hiena ela é um animal muito característico, muito típico africano, e ele tem uma singularidade porque ele é um animal selvagem, ele é um animal que se alimenta, ele é carnívoro, então ele se alimenta de carne, só que ao mesmo tempo ele não mata, ele apenas ele é tipo um abutre, assim, né? Ele come aquilo que está morto. Então ele fica cercando, e ali ele até fala que ele cerca ali, ele é capaz de ficar durante uma temporada inteira cercando um leão doente, esperando que ele morra para assim chegar e comer. Mas chegou uma maneira aquela sociedade meio que reflete isso. Ela fica ali cercando, eles não querem matar, eles não querem sujar as mãos de sangue, mas eles ficam cercando, fazem até umas propostas meio... Você percebe que ali por trás há uma tentativa de fazer com que aquele personagem ele ceda a proposta absurda e abjeta que lhe é imposto, e ele fica ali cercando até o momento de dar o bote, entre aspas, porque na verdade a carne já está morta, né, já não tem mais vida, para consumir e para sucumbir aquele desejo, né, para sucumbir aquela proposta. Eu acho interessante isso que ele cria esse ambiente e vai dando essas pinceladas durante o filme todo para poder mostrar que aquela população ali ela age como se fosse uma hiena, como se fosse esse animal que, apesar de não matar, ela fica ali cercando e esperando o momento de acontecer a morte para poder consumar ali o fato. Agora, uma coisa irônica que eu pensei agora enquanto a gente está conversando é como que, de repente, um ouvinte que não viu o filme e está acompanhando aqui o programa, até como forma de se instigar também a conhecer um pouco mais do cinema do Mambete, enfim, conhecer um pouco mais sobre hienas, parece muito que a Linguer é a vilã do filme, né, pelo jeito que a gente está falando. Quando que existe, não um esforço, mas é um trabalho muito consciente do Mambete em não vilanizar ninguém.
Nem ela exatamente. por estar propondo, nem o próprio Dramin Dramé por ter feito aquilo tudo que ele fez ali no passado. Vou evitar entrar tanto em spoilers assim, apesar disso ser revelado bem no começo, mas nenhum dos personagens ele é de fato vilanizado. O vilão da história é essa entidade amorfa que é a sociedade ali de Colombane, que está o tempo todo se contradizendo e ao mesmo passo que quer ter condições melhores, ela também está própria para matar alguém da comunidade, sabe? É uma coisa meio... uma entidade que a gente não consegue identificar, não é personalizada, sabe? E uma outra coisa que quando você falou veio na minha cabeça foi essa questão do consumo, que você falou que há um consumo que é meio automático, que a própria relação de consumo ela não é muito clara. Isso me lembrou um outro personagem, né? Não de um filme do Mambete, mas de um filme do Sam Bain, que a gente comentou inclusive, que é o Mercenaire do Molad, né? Porque ele é essa figura também muito próxima do Dramin Dramé, né? Que é meio que a pessoa que é dono de uma miscelânea e vende desde pão até bebida alcoólica, e, sabe? E tá ali meio que circundando todas as relações que existem naquela comunidade, enfim. É óbvio que há, de fato, alguma conversa, até porque os dois cineastas, além de contemporâneos, eles são do mesmo país, né? Tem uma relação muito próxima entre o Mambete e o Sam Bain também. E uma última coisa que eu anotei aqui como observação, diante do que você falou, é essa questão da adaptação, né? Que a gente para pensar, o Mambete vai lá atrás, num livro suíço do Remate, chamado The Visit, e não só pega ele como base para o seu filme, como ele faz um trabalho gigantesco de localização, de adaptação, que se você não sabe que é baseado em material pré-existente, passa tranquilo, assim, porque ele literalmente jogou aquela história toda para o Senegal, para Dakar, para Colombane, e a gente consegue ficar imerso ali. Isso é muito claro, fica muito claro nisso, o trabalho dele como cineasta, como realizador, né? Sim, apesar de ele fazer esse filme com a intenção de mostrar mais para fora, né, de tentar fazer do cinema dele algo mais abrangente no sentido mundo, né, para trazer para outros lugares, ele deixa muito claro que aquela cidade está situada no Senegal. Ele deixa isso muito, muito evidente, até pela trilha sonora que é composta pelo irmão dele, né, o Aziz Diop. O Aziz Diop. Que é uma trilha sonora que é muito rica, assim. É até curioso a gente citar essa trilha sonora, porque a música é algo muito presente na cultura senegalesa, porque ela tem uma cultura de oralidade, de passar o conhecimento de forma oral, tanto por meio dos griots falando, né, contando histórias, e também existem os griots musicais, que eles passam as histórias dos seus ancestrais e contam essa história de forma cantada também muitas vezes. Eu acho que o Mambete ele se apropria disso, mas não apenas contar a história por meio da música, mas situar, ambientar por meio da trilha sonora, que por vezes ela é um pouco mais leve, assim, porque o filme ele tem uma cadência que é assim, momentos que parecem bobos e leves e até prosaicos, e aí de repente é uma citação, é uma frase, é algo que o personagem diz, é uma câmera que aponta ali para um macaco que está preso ali numa espécie de gaiola e ele inquieta tentando sair. Então ele vai construindo esse clima meio de perseguição, e aí ele dá umas fugidas. Então a trilha ela até ajuda disso, a situar aquela situação, indo de um leve, uma coisa, e indo até para uma coisa meio surreal, assim, de vez em quando, né? Às vezes eu tenho a impressão que até a personagem da Linguela, tipo, é uma personagem que ela sofreu um acidente bizarro, né? E a forma como ela sobreviveu também é muito bizarro. Que nunca fica claro, né? Tipo, a gente só vê que ela meio que tem, sei lá, metade do corpo de ouro. É, sei lá, bizarro. Algum metal colorido. E nunca fica muito claro o que aconteceu. O próprio entourage dela é muito místico, né? Tem aquela personagem que parece ser japonesa, mas é claramente asiática, que é meio que uma secretária. E ela tem outras 3 meio que camareiras, não sei, damas de companhia que estão sempre escondidas, sabe? É meio que como se ela, de fato, fosse quase uma divindade ali naquela sociedade. Né? O assessor dele, que é o próprio, que é interpretado pelo próprio Mambete no filme, que é uma figura assim enigmática. A impressão que passa
pode ser uma leitura forçada, maluca, mas tem um momento que ela até fala que ela quer que o Dramet morra pra ficar junto dela. Junto dela, aham. E aí eu fiquei pensando, mano, essa mulher tá morta, velho. Essa mulher, tipo, ela é um espectro ali, ela é tipo uma entidade, tá ligado? E aí vai essas viagens, tipo, isso daí pode ser, quando não pode ser, e não faz sentido, não muda em nada na história. Mas eu acho que ele colocou ali pra causar pra dar essa camada a mais, ou essa interpretação, algo que o valha. E aí, eu lembrei de um review que eu li no IMDb, de um usuário lá do IMDb, perdão, não vou lembrar agora o nome, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que esse filme parece que ele foi filmado com a graça do Bergman e escrito com a ironia do Buñuel. E eu acho que é bem isso, cara. Eu acho que é um filme muito, muito elegante, ele é um filme sofisticado na sua linguagem, muito mais sofisticado que os demais filmes que a gente já viu do Mambete, a gente já comentou no programa. Ao mesmo tempo, ele mantém essa ironia e aí ele ainda coloca uma questão ali jogada meio que de fundo, que pode fazer sentido para alguns ou não, de uma surrealidade, de um surrealismo ali, né? Na questão de aquilo ser uma pessoa viva ou não, o que aconteceu, por que ela é toda mecanizada, sabe? Braço mecânico, perna de ouro, sabe? Essas maluquices que ele coloca ali, que podem fazer sentido, podem não fazer sentido, mas cria uma estética muito interessante, né? Aquela figura que nem parece que seja uma figura humana, e impondo uma questão que eles mesmos falam, que eles estão ali, que apesar de eles estarem num país, as pessoas acreditam que seja um país selvagem, eles não são selvagens, né? Eles não são igual a América, né? Que mata por tudo, que acho bem interessante. Aliás, conversa bastante com o próximo filme que a gente vai falar, que é a questão de viver da matança, né? Eles falam que lá eles não vão fazer isso, ainda que as suas ações durante o filme meio que se contradizem, né? A isso que eles tanto pregam. E acho que os dois filmes que a gente vai comentar hoje, tanto o Hienas quanto o Destacamento Blood, que a gente vai falar na sessão de estreias, eu acho que eles têm uma relação muito próxima, apesar de filmes bem distantes em todos os sentidos, historicamente, em termos de lançamento, em termos de produção, enfim. Mas acho que eles têm uma relação, sim. E já partindo para o final aqui do nosso papo sobre o Hienas, né, o Mambete, ele tem 7 projetos como diretor, né, ele tem, dentre esses projetos, ele tem 2 curtas, de fato, o Contra City, que a gente comentou, inclusive, na gravação, e o Parlons Grammaire, que ele faz um documentário sobre a produção de um outro filme, que é um filme nigeriano. Então ele tem, de fato, 5 filmes, embora eles tenham uma duração menor. O próprio último filme dele, A Pequena Vendedora do Soleil, tem, 40, 50 minutos. Mas eu queria te perguntar como que você enxerga, tendo agora, enfim, fechado a filmografia do Mambete, o Hienas dentro dessa filmografia, e não refazer o top 3, enfim, tá feito lá, ele reflete o tempo que a gente gravou, mas ele entraria no seu top 3? Entraria. Assim? Entraria, e assim, apesar do que eu comentei no começo dessa conversa, de ser um filme esteticamente muito... Eu vi muita diferença desse filme dos demais filmes do Mambete, mas acho que tematicamente tá ali. As questões de disparidade econômica, de pobreza, de miséria urbana, essa questão do consumo, das estruturas neocoloniais, eles estão ali, sabe? E isso, ele continua fazendo isso nas suas 2 obras seguintes. Então eu consegui enxergar essa obra, assim, apesar das diferenças, conversar muito, principalmente na questão da temática. Acho que isso que é rico, né? O Mambete, ele quer contar uma história, e independente da forma como ele vai contar, ele vai contar. Se ele vai contar por meio de uma comédia como Le Franc, por meio de um filme super doce, e como a Pequena Vendedora de Soleil, ou num filme mais elegante, né, um filme mais sofisticado, como aqui no Hienas, ou um filme mais porrada, mais até um pouco indigesto, como é do Tuk Book. Acho que a mensagem está ali. E ele vai escolher ali a melhor maneira de contar a história, dada também a questão econômica, a questão de financiamento dos seus próprios filmes, né? Mas ele vai contar de alguma maneira. Por isso que eu acho a obra inteira do Mambete muito, muito linear tematicamente, com essas mudanças até de questão de estética e até de questão de gênero também, né? Só aproveitar e fazer uma correção, ainda durante o programa, quando eu estava comentando sobre a relação do Tuk Book, que é a viagem da hiena, com Hienas,
eu acabei misturando um pouquinho as bolas e dei a sinopse do LeFranc, né? Que esse sim, o personagem ganha ali um bilhete, mas ele tá colado na porta, então ele tem que dar um jeito de tirar. Já o Viagem da Hiena, ele acompanha uma espécie de casal ali na sua moto Zebu, assim, um dos grandes símbolos de rebeldia e liberdade, por uma espécie de road movie ali pelo Senegal, enfim, acompanhando as mudanças que o país passou, enquanto ele tenta deixar tudo para trás e ir para Paris. Só deixando claro que eu acabei confundindo. Uma curiosidade, assim, bem off-topic, mas que é interessante, é que teve uma turnê da Beyoncé com Jay-Z, que eles usaram essa estética do Tuk-Book, que é aquela moto, aquele boi assim na frente, e o pôster de divulgação da turnê é exatamente a Beyoncé e o Jay-Z nessa moto com esse boi na frente, aqueles chifres gigantes, assim. É bem interessante essa questão deles fazerem uma turnê na Europa e usarem essa imagem do Tuk-Book, que é de um casal que também, no caso, seria ir para a França, que também continuaria sendo na Europa, para tentar ganhar vida. Eu acho interessante essa referência. E cheio de simbologia, né? É muito simbólico. O cinema do Mambete, ele é cheio dessas simbologia. A gente fala muito disso, não vale a pena resgatar tudo isso, mas... Sim. Mas a gente fala muito disso, da questão da simbologia do seu cinema. E só respondendo a minha própria pergunta, eu acho que hoje ele não entraria no meu top 3, mas é um filme que eu preciso muito rever. Assim. Eu terminei de ver para gravar, acho que alguns 10, 15 dias atrás, e já fiquei com vontade de ver de novo. Assim, mas eu tenho o costume de não ver um filme novamente num intervalo muito curto. Sim. Até para tentar assentar um pouquinho a minha digerir mais. Exatamente. Mas eu sinto que eu vendo ele de novo, ele tem um potencial muito grande de crescer, enfim. Eu tenho uma questão que a cópia que a gente encontrou, ela tá legendada em inglês. E eu senti... com legenda embutida. Né? Então eu senti uma dificuldade, algumas sentenças fugiam um pouco. Então é um filme com tanta informação que ficou para trás de alguma coisa, e nessa não possível revisão, tenho certeza que eu vou pegar outros elementos que da primeira visita a ele eu não consegui enxergar. Com certeza. Então, a última curiosidade também é que essa história, é curioso, essa história ela tem uma adaptação assim, né? Adaptação dessa história da visita, duas adaptações no Brasil, que é a mesma história, que é a novela, e o filme Tieta do Agreste, dirigido por Cacá Diegues, que meio que faz uma versão dessa história da personagem que sai meio que fugida porque aconteceu alguma coisa com ela dentro daquela cidade pequena, sai e volta cheia da grana e com todo um mistério e tudo. Então tem essa adaptação que não tem nada a ver com esteticamente, tematicamente não tem muito a ver, mas essa história também tem essa adaptação curiosa no nosso cinema nacional. Com certeza. Então esse foi a nossa revisita ao cinema do Mambete, obviamente um formato mais curto, comentando só o único filme dele que a gente acabou não vendo. Se de repente você achou interessante, como eu falei no começo, acha que a gente deve fazer isso com mais cineastas, já tem algum filme em mente que a gente queria ver a gente comentando, fala com a gente, manda uma DM, comenta lá no site, para que a gente possa ter essa noção de repente retomar, né, essa possibilidade de revisitar outras filmografias. Mas vamos para o bloco seguinte. Chegamos agora ao nosso bloco de estreias, e durante esse período de isolamento social devido à pandemia global, mensalmente a gente decidiu falar sobre algum filme que tenha sido lançado recentemente nas plataformas digitais, seja direto em streaming ou através de VOD, Video On Demand. O filme desse mês é o drama de guerra Destacamento Blood, dirigido e roteirizado por Spike Lee e protagonizado por Delroy Lindo, Clark Peters, Norm Lewis, Isaiah Whitlock Jr., Jonathan Majors, Chadwick Boseman, Jean Reno e Paul Walter Hauser. No filme, 4 veteranos de guerra afro-americanos voltam ao Vietnã à procura dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado. E aí já queria começar falando que tem crítica já do filme lá no site, inclusive escrita pelo Fernando, e queria pedir para o Fernando começar falando um pouquinho sobre como você percebe esse filme do Spike Lee após o Infiltrado na Clã, foi o filme que rendeu o Oscar a ele, e
neste momento que a gente está vivendo, infelizmente. O Spike Lee tem uma coisa que é muito... O Spike Lee tem uma coisa que é muito curiosa, que ele... Duas vezes seguidas ele conseguiu fazer isso, né? Que é lançar uma obra conversando muito com um cenário muito atual. Atual, falo tipo, de meses, assim, dos acontecimentos. Então aconteceu isso com o Infiltrado na Clã, que teve lá aquele absurdo daquelas manifestações neonazistas ocorridas em Charlottesville, no qual os supremacistas brancos reivindicavam o direito de subjugar pretos imigrantes. E agora, de novo, ele lança o Destacamento Blood, após os acontecimentos que mataram o George Floyd, isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também nós tivemos casos, e como isso casa perfeitamente com infelizmente, né? Infelizmente casa com o nosso cenário atual, tanto que ele utiliza muito do que acontece dentro do próprio filme. E é engraçado que é uma atemporalidade, porque, lógico, o filme ele foi rodado e ele foi, inclusive, idealizado muito antes desses acontecimentos. Só que, infelizmente, cara, parece que não adianta, é atemporal, tá ligado? É uma coisa que acontece hoje, aconteceu ontem e, infelizmente, vai acontecer amanhã. E é uma coisa, assim, que cansa um pouquinho, a gente sempre bater nesse assunto, mas tipo, não tem jeito, cara. A gente vive numa sociedade racista, a gente vive numa sociedade que subjuga o povo preto, sim, que é uma polícia que é violenta, mas é uma violência muito direcionada, muito parcial, e a gente vê isso nas manifestações aqui no Brasil, né? A diferença de tratamento entre os tipos de manifestantes. Então o Spike Lee, ele utiliza desse acontecimento que é atemporal e cria uma obra que consegue abarcar passado, presente e futuro de maneira assim, a verdade, chocante e triste, de maneira muito brilhante, porque ele consegue fazer uma obra, assim como foi o Faz a Coisa Certa, que daqui a muitos anos a gente vai assistir e vai falar, caraca, que bagulho atual, né, cara? Que porrada que ele tá dando naquela época e que porrada que serve na época atual hoje, né? É uma obra muito, muito pesada nesse sentido. Eu acho que faz muito sentido, até dentro da obra do próprio Spike Lee. Eu acho que esse filme ele conversa muito com o Infiltrado na Clã, por conta dessa questão de mistura de imagens reais com imagens criadas. Eu até falo muito disso no meu texto, que eu falo sobre como ele utiliza uma história, de questão de uma história contada, uma história criada, para apresentarmos uma história, né? O fato real que aconteceu, mas não a história que já foi contada milhares de vezes por soldados brancos que retornam dessa guerra com seus traumas. A gente pegar filmes joga no Google lá, filmes sobre guerra do Vietnã. Você não vai encontrar protagonista preto em pouquíssimos desses filmes, sequer se baixar algum. Então, ele quer contar essa história, mas não aquela história que já foi contada milhares de vezes, muitas vezes de forma distorcida, colocando os Estados Unidos como o grande herói daquela guerra, o grande vencedor, mas contando pelos olhos daquelas pessoas que ali estavam, né? Daqueles soldados pretos que estavam ali, que foram jogados naquela guerra que não pertencia a eles, que não tinha sentido algum aquela guerra, e eles foram jogados ali para morrer ali naquelas trincheiras. De uma certa forma ele faz um anti-apocalipse sinal, né? Não que o apocalipse sinal fosse uma grande propaganda de guerra, pelo contrário. Não é. Mas ainda assim ele faz uma desmistificação dessa guerra como uma espécie de objeto voyeurístico, sado espectador. Isso tá no filme mesmo, né? Tem uma cena do filme que eles estão lá dançando e tem o pôster gigantesco do Apocalipse Now, e aí eles vão meio que se afastando, dançando e se afastando. É o nome da balada, né? Inclusive, pra mim, acho que essa é a cena mais linda do filme. É muito boa. É um movimento de câmera clássico, né? Do Spike Lee, já que ele coloca os personagens ali em primeiro plano, e ao mesmo passo que eles vão se aproximando, a câmera vai também se afastando, né? Enfim, pra mim essa cena mais linda do filme, essa cena da boate logo no comecinho. Logo no comecinho. Quando eles vão chegando ali no Vietnã. Mas nesse mesmo ponto que você falou, dele tá desconstruindo um pouquinho de tudo que já foi feito em Hollywood sobre o Vietnã e dando espaço para histórias, né, que botam a população negra em evidência, a população afro-americana em evidência, ele também cuida de uma série de outras questões
não de forma clara, mas ele vai deixando ali pistas. Então ele coloca, por exemplo, o personagem do Delroy Lindo chamando o guia deles ali, vietnamita, você é um yellow, e usa N-word ali pra falar dele, né? Meio que igualando eles de alguma forma, mas ao mesmo tempo destilando xenofobia, destilando preconceito também para com ele. E ao mesmo tempo o próprio personagem do Delroy Lindo tá lá com seu grande chapéuzinho de Make America Great Again, que é quase um personagem também do filme a partir de certo momento. Sim. E ele vai brincando com essas contradições e fazendo uma coisa que, como você disse, ele já tinha feito lá atrás em Faça a Coisa Certa. É muito fácil ver o Faça a Coisa Certa e falar, olha o que eles fizeram, depredaram a pizzaria, se eles não tivessem ido lá para discutir sobre as fotos, nada disso, sabe? Tirar um pouquinho disso, porque a obra, ela apesar de ser claramente postular um direito e a visibilidade da população afro-americana, mas ela também postula essa visibilidade não só como o herói que vai lá matar os brancos, que vai subjugar e que vai ser o fodão, entre aspas. Mas é o negro, que pode ser também um negro racista, Sim. que pode ser o negro ativista, que pode ser o Malcolm X e que também pode ser o Martin Luther King, sabe? É bem amplo. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que ainda me pega muito no cinema do Spike Lee. Sim, ele não cria personagens preto no branco, né, rasteiros. Existem várias camadas. O próprio personagem do Paul, eu acho um personagem riquíssimo, assim, porque seria muito fácil a gente rejeitar esse personagem, porque ele é um personagem completamente xenofóbico, ele é um cara machista, ele é um trumpista declarado, ele é um imperialista que ele defende os Estados Unidos acima de tudo. Então seria muito fácil rejeitar o cara. Só que aí o que o Spike Lee ele faz? Ele pega esse personagem cheio de complexidades e ele coloca personagens que estão ao seu entorno tentando acessar essa complexidade dele. Então, ao passo que os personagens ali, eles tentam meio que conversar, meio que entrar naquela complexidade, a gente acaba entrando também. Então a gente tem aquela relação com o filho dele que é bem complexa e não é jogada de maneira o filho dele tá lá para transformar ele numa pessoa mais humana. Tô colocando aspas voadoras aqui. A ideia não é deixar ele mais humana. A ideia do filho dele é trazer a complexidade desse personagem, tudo que envolve esse personagem, ele ter ido pra guerra, ele ter voltado pra guerra, ter seus traumas, ele não ter tido o apoio que essas pessoas elas precisam, ele ter visto numa figura como Donald Trump essa tentativa de resgatar uma América é muito simbólico, né? Porque na verdade esse cara ele nunca se sentiu abraçado pela América, né? Pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca pertenceu aos Estados Unidos. Então, é diferente do caso no Brasil, que se viveu uma época em que parecia que as coisas a gente tinha um pertencimento e de repente isso começou a se esvair. Lá não, eles nunca tiveram isso, eles nunca tiveram o Estado a seu favor. Então, de repente, ele surta totalmente surtado, né? Não é questão de justificar as opções dele, mas tentar entender o que fez esse cara declarar voto no Trump, o que fez um cara preto declarar voto num cara que é racista. Eu acho essa complexidade muito interessante. E ao mesmo tempo ele não está também, usando a expressão em voga atualmente, passando pano, sabe? Que inclusive é uma coisa que muita gente acusa ele ter feito em Faça a Coisa Certa. O que eu acho meio estranho, mas faz sentido também. Ele coloca esse fato, ele deixa isso lá, mas ele enche aquele personagem com tantas camadas que inclusive me faz duvidar dessa barreira entre personagem e o próprio Spike Lee ali, que a gente fica meio confuso, sabe? Toda aquela cena mais pro final da câmera em cima dele ali, um super close, e ele falando literalmente com o espectador, é uma coisa muito forte. Muito pesado. Tanto em termos de atuação, o Delroy Lindo tá espetacular nesse filme, assim. Não sei como é que vai ser direito o Oscar ano que vem, mas se ainda existir alguma porcentagem de justiça no mundo, já é dele, sabe? É absurdo, é absurdo o que ele faz aquela cena. Tá incrível no filme. Pedro? Oi. Achei que tivesse caído. Não, eu meio que esquecia o fio da meada, eu falei, não, então eu vou encerrar assim.
O que eu ia falar é que não só essa cena, mas eu acho que a cena da mina, da mina terrestre, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas que talvez seja a cena mais tensa do filme, ele tem ele é muito direto ali, né? Ele precisa resolver essa situação e eu vou resolver dessa forma, mas parece que por fora ele tá muito, muito sereno, assim, muito confiante no que vai acontecer, mas você vê no olhar dele o desespero que é aquela situação pra ele. Eu acho essa cena brilhante, assim, tipo, na hora que eu vi essa cena, eu falei, mano, dá um Oscar pra esse cara, velho. Porque é um negócio absurdo. E é esse fluxo de sentimentos que o Spike Lee coloca no filme que eu acho interessante. Ele tem um flow assim, que parece um rap do Jay-Z, sabe? Ele vai numa cadência, ele muda o flow, aí desce um pouquinho, aí sobe, desce um pouquinho, mas ele nunca, pelo menos eu não sinto que em nenhum momento ele extrapola nem no melodrama e quando ele extrapola assim na questão da guerra, que ele demonstra a guerra como algo talvez até fetichizado, ele faz isso nas memórias daquelas pessoas, que ele conta a história por meio de flashbacks. Então quando ele vai para esses flashbacks, você percebe ali que parece um heroísmo ali, né? Uma coisa meio indigesta, mas que faz todo sentido porque para aqueles soldados, aquele personagem Norman, ele é esse herói, né? Para eles, ele é o cara que levou para ele é essa pessoa que vai protegê-los, que vai cuidar deles, né? E a gente conhece muito mais essa visão que eles têm dele do que ele de fato, né? Porque ele tá sempre, como você falou, ele tá sempre num patamar de superioridade, de endeusamento, né? Ele nunca tá ali no mesmo nível deles. Porque justamente o Spike Lee quer colocar esse personagem que eles enxergam de fato, né? Não quem ele é, ou mesmo que ele fosse assim, isso não importa, né? Não importa nada pra história, não importa, e absolutamente. E é interessante esses flashbacks, porque eles colocam os atores como eles são hoje, eles não mudam a aparência, né? Então eles continuam aquela aparência do presente. E eu acho interessante porque isso traz uma temporalidade para aqueles traumas, é como se aqueles traumas sempre existiram, continuam existindo e sempre irá existir. Eu acho essa sacada de não rejuvenescer os personagens, de deixar eles com a aparência deles já velhos, mesmo no passado, eu acho que cria essa temporalidade e funciona muito bem pra história, e é um detalhe muito pequeno assim, né? Sim. E não fica desapercebido porque você sente a estranheza, né? Você vê o Boseman lá, jovem, né? O Pantera Negra, né? O eterno Pantera Negra, tem até uma cena que ele tá sentado assim num trono feito por folhas, que remeteu automaticamente ao Pantera Negra, o filme da Marvel. E você percebe ele lá jovem, cercado de homens velhos, assim, causa um estranhamento. E é muito intencional, e é muito bonito isso, esse cuidado que ele tem com os personagens, e esse cuidado de fazer com que esses detalhezinhos contem muito e façam muito sentido, e a gente entender os traumas daqueles personagens. Com certeza. Destacamento Blood está disponível para streaming na Netflix desde o dia 12 de junho, e tem também, como eu falei, o nosso texto, a crítica escrita pelo Fernando lá no site plano-sequência.com. Chegando então ao nosso último bloco, o bloco de recomendações, queria pedir para o Fernando começar falando o que é que ele tem consumido e quer indicar para os nossos ouvintes, seja uma música, um filme, um livro, enfim, um jogo, como eu indiquei inclusive alguns programas atrás. Muito bom, muito bom. Cara, eu vou indicar um álbum de um artista que para mim é um artista que é muito subestimado no Brasil. Eu acho que ele é um artista muito grande, eu acho que ele não tem o reconhecimento. Se bobear, ele tem mais reconhecimento lá fora do que aqui, que é o Milton Nascimento. E ele tem um álbum que ele lançou em 69, que foi o Courage, que ele foi o primeiro álbum que ele lançou nos Estados Unidos. Então ele teve aquela descoberta nos festivais de música aqui no Brasil, e aí ele foi convidado para gravar esse álbum lá fora. Tem até algumas faixas que são cantadas em inglês, que é engraçado, o Milton Nascimento, com aquele sotaque bem característico mineiro dele, aquela coisa bem típico, e ele cantando em inglês, eu acho bonito. A gente vai falar, mas tem sotaque. Cara, ninguém tá
Só de chata vai ligar pra isso, porque eu acho bonito. Eu acho importante isso, eu acho que brasileiro tem que manter o sotaque. Eu acho muito escroto essa coisa de você querer ir pra fora e querer apagar o seu sotaque. Porque, tipo... eu, como professor de inglês... Você vai me matar. Não, pelo contrário. Eu sempre estimulo os meus alunos a não buscarem essa pronúncia perfeita, enfim, mas vamos deixar isso de lado. E assim, esse álbum, eu acho, além de muito bonito, ele tem a capa linda, acho que é a capa mais bonita da carreira do Milton, e é uma das capas mais bonitas do cinema, eu ia falando, né? Da indústria musical brasileira. E tem uma faixa específica que eu quero indicar, que é Morro Velho, fica bem no finalzinho do álbum, Morro Velho, que é a história de duas crianças, uma criança preta e uma criança branca. A criança preta, filha de um trabalhador, e a criança branca, filha do fazendeiro, que eles têm uma amizade muito dócil, muito pura, assim, e eles brincam e tudo, e aí, como acontece sempre, né, a estrutura racista faz com que o menino branco vá estudar nas melhores escolas, ele sai daquela cidadezinha e o menino preto continua lá, e aí tem essa despedida, e depois tem o retorno, e aí a história vai se desenvolvendo, vai mostrando que, ainda que aquela criança ela não queira ser racista, mas ela faz parte de uma estrutura racista, então ela reflete isso. E aí, o final é um soco no estômago, é uma música linda, tem um arranjo maravilhoso, e é isso. Milton Nascimento, Coragem, tá no Spotify. Eu vou deixar link para vocês ouvirem várias vezes esse álbum, porque ele é maravilhoso. Ele é curtinho, 30 minutos, então dá para ouvir sem enjoar. Muito bom. E a minha recomendação, antes eu preciso situar ela no espaço, né? Aliás, no tempo. Eu estava muito em dúvida sobre o que recomendar, a gente acabou... Fiquei curioso agora. Tendo alguns problemas de gravação, enfim, etc. E aí coincidiu do dia que a gente está gravando aqui esse programa, ter saído esse projeto, que é um projeto que eu acompanhei de perto. Então, quero indicar a revista digital Contrabando, que é feita por um grupo de amigos, dentre eles o Matheus Fiore, que inclusive já participou aqui do nosso programa sobre... o Alfonso Cuarón. O Alfonso Cuarón. Foi Cuarón. Exatamente. E a contrabanda ela parte de uma frase do cineasta e crítico francês Luc Moulet, que diz: o contrabando está no coração do cinema. E a partir dessa frase, a partir desse conceito, eles criaram essa revista digital, que tem o propósito de ser um espaço para conversas mais longas, específicas, de dissecar temas, filmografias e alguns momentos do cinema de forma mais intensa, mas também sem muita pretensão. Ela foi bastante inspirada por algumas falas do Carlos Reichenbach, que inclusive também tem programa aqui, que articulou o nascimento do movimento de 68, que absorvia a vanguarda e o cinema novo, mas que só conseguiu progredir quando ele abraçou a sujeira do lado B, do popular. E a proposta deles é que toda edição, um tema diferente vai ser debatido, enfim, o conteúdo ele vai conversar entre si, e eles vão também gerar conteúdo extra pelas redes sociais, que vai evidenciar a bibliografia, e aí possibilitar expandir a conversa. A primeira edição, ela literalmente saiu hoje, no dia da gravação, então se você entrar lá no site leiacontrabando.com, você já consegue ter acesso. Essa edição fala sobre a cultura tomada de assalto, e aí tem texto do Fiore, tem um vídeo maravilhoso, inclusive, do Adrian Buquerque, um vídeo ensaio lindíssimo, chamado Propaganda da Subversão, enfim. Acompanhe as redes sociais, que é um projeto que eu vi nascer e super indico. Se você gosta do nosso conteúdo, acho que tem muito a ver com algumas coisas que a gente já falou. Da hora, cara. Vou atrás. Virou uma dica pra mim mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso Fora de Quadro número 11, onde a gente falou sobre hienas, revisitando a carreira do Djibril Diop Mambete, falou sobre o Destacamento Blood, a estreia do mês, e fez as nossas recomendações.